Amém, meus irmãos. Antes da gente dar início ao nosso estudo, aquilo que o Senhor preparou para nós nessa noite, nesse momento gostaria de convidar as nossas crianças para que estejam também se dirigindo, às suas salas, onde vocês também receberão da porção da palavra do Senhor preparada para vocês nessa noite. Então, você, pai, pode estar direcionando seu filho e logo em breve também retornando para darmos aqui a continuidade ao nosso culto ao Senhor. Mês de maio, os batistas celebram o mês da família. E para o culto desta noite fomos desafiados a falar sobre a criação de filhos, criando os filhos nos caminhos de Deus. E se você esteve acompanhando, se você esteve presente durante todos esses domingos aqui, o nosso pastor desafiou vários irmãos a estarem compartilhando da palavra de Deus. E de todos aqueles que já passaram por aqui e dos que ainda irão passar, creio que eu seja o mais novo de todos. E, consequentemente, o com o menor tempo de experiência no ramo de ser pai. E desde que eu recebi esse tema pelo nosso pastor para estar trazendo essa palavra nessa noite, eu fiquei me perguntando, mas por que eu falar sobre um tema tão precioso, tão valoroso? Logo eu que tenho muito pouca experiência em relação a todos os irmãos que aqui já passaram e os que vão passar também. Mas estudando, meditando na palavra do Senhor, eu entendi que primeiramente essa mensagem falou profundamente ao meu coração. E o que compartilho com os irmãos nessa noite não vem de mim mesmo, mas do Senhor, daquilo que o Senhor me revelou através da sua palavra. Então, que nessa noite você venha ser edificado pela palavra do Senhor nesse momento. E o nosso texto base, vamos utilizar 2 versículos. O primeiro encontra-se na carta de Paulo aos Efésios, capítulo de número 6, verso de número 4. Abra sua Bíblia, acesse a sua Bíblia, a palavra do Senhor, nesse texto, primeiramente. Repetindo mais uma vez, o tema do nosso estudo nessa noite, da nossa palavra, é criando os filhos no caminho ou nos caminhos de Deus. Esse primeiro texto eu vou ler na Nova Versão Internacional, na NVI. E ele nos diz o seguinte: pais, não irritem seus filhos, antes, criem-nos segundo a instrução e o conselho do Senhor. Pais, não irritem os seus filhos, antes, criem-nos segundo a instrução e o conselho do Senhor. Efésios 6, capítulo 4. E o primeiro ponto que quero compartilhar com os irmãos nessa noite, partindo do princípio desse versículo, é que crianças precisam de pais. Crianças, os nossos filhos precisam de pais. Os pais são essenciais na vida de um filho. E da mesma forma como eu compartilhei e falei para vocês que dentre todos aqueles que aqui já passaram, eu sou o mais novo. E não somente o mais novo, mas eu também não tive o privilégio e a oportunidade de conviver com o meu pai. Eu não conheço o meu pai. Eu fui criado pela minha avó. O pessoal até diz, ixi, menino criado com vó, né? Mas eu fui criado pela minha avó. E fui criado em especial também pela minha tia, que foi um instrumento nas mãos do Senhor para falar ao meu coração, e foi através da vida dela que um dia eu entreguei a minha vida a Cristo. E a ausência de um pai é significativa na vida de um filho. É significativa. Até hoje eu tenho muitas dificuldades em relação a muitas coisas. Mas eu conforto o meu coração na palavra de Deus, que diz lá no Salmo 27:10. Pode projetar aí para a gente, por favor? Salmo 27:10. A palavra de Deus nos diz o seguinte. Pode colocar na Nova Almeida, por favor? Porque se o meu pai e a minha mãe me abandonarem, o Senhor me acolherá.
Em outra versão diz: ainda que seu pai e a sua mãe te abandone, eu, Senhor, não te abandonarei. E essa palavra, quando chegou ao meu coração, ela foi veio uma alegria tremenda ao meu coração, em saber que em nenhum momento da minha vida o meu Deus me deixou desamparado. E em muitos momentos em que eu não servia, em que eu não vivia na sua presença, e hoje muito mais ainda, Ele não tem me deixado desamparado, Ele tem me sustentado. Mas a palavra que trago, o versículo que a gente vai abordar nesse primeiro momento, é o verso 4 de Efésios 6, que nos diz: pais, não irritem seus filhos, antes criem-nos segundo a instrução e o conselho do Senhor. Então, crianças precisam de pais, e pais são essenciais. Para a gente entender melhor esse versículo, vamos analisar o contexto a partir do verso 1. Verso 1 de Efésios 6. A partir do verso 1 vai dizer assim, na Nova Almeida Atualizada: filhos, obedeçam aos seus pais no Senhor, pois isto é justo. Honre o seu pai e a sua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa, para que tudo corra bem com você e você tenha uma vida longa sobre a terra. E vocês, pais, não provoquem os seus filhos à ira, mas tratem de criá-lo na disciplina e na admoestação do Senhor. No início, o texto diz: filhos, obedeçam aos seus pais. E aqui, quando ele utiliza essa palavra pais, ele está se referindo aos pais no contexto geral, pai e mãe. Pai e mãe, dentro do nosso contexto da língua portuguesa, recebemos até o momento a denominação de pais. Mas no verso 4, que é o verso que nós destacamos para esse primeiro momento, ele está falando aqui já de pais, os homens, os pais, literalmente os pais, trazendo à nossa mente a ideia de que a responsabilidade primária na criação, na educação, em tudo aquilo que os nossos filhos vão receber, é primeiramente responsabilidade dos pais. E aqui eu digo aos homens, aos pais. Diversos autores da psicologia afirmam que a ausência da figura masculina na vida dos filhos pode gerar conflitos no desenvolvimento psicológico e cognitivo, e pode também acarretar distúrbios de comportamento. A presença do pai é algo insubstituível na vida de um filho. A gente precisa ter esse entendimento, que o papel do pai é insubstituível na vida de um filho. E existem muitos pais que querem substituir a sua presença e o seu cuidado por outras coisas, como presentes, como roupas, como dinheiro, como uma boa casa, como uma boa viagem, um bom passeio. Todas essas coisas são boas e são necessárias, mas nenhuma dessas coisas pode substituir a presença de um pai na vida de seu filho, na vida de sua filha. Então a gente precisa entender, meus irmãos, que as crianças, que os nossos filhos precisam de pais, e que nós, pais, precisamos ser e estar presente na vida dos nossos filhos. É muito fácil, meus irmãos, apenas a gente querer que o nosso filho venha à igreja, a gente querer que o nosso filho tenha tudo do bom e do melhor. É muito fácil dizer isso e não se comprometer com as nossas responsabilidades, com o nosso papel. E as crianças precisam também dos pais, porque elas aprendem a partir da vida, do exemplo de seus pais. A educação pelo exemplo vem primariamente dos pais. Os pais não podem ensinar coisas que não sabem e não podem levar seus filhos a Cristo, se eles mesmos não conhecem a Cristo. Quem não tem, não pode dar. Como é que eu vou falar para o meu filho sobre Cristo? Como é que eu posso ensiná-la, em especial no meu caso, como é que eu posso ensinar a minha filha sobre Cristo se eu não conheço a Cristo? Como é que eu vou apresentar Cristo para a minha filha se eu não tenho um relacionamento com Cristo, se eu não a conheço?
Vamos imaginar uma figura importante, uma figura política na nossa cidade. Você quer apresentar alguém a ela, mas você não é próximo a essa pessoa, como é que você vai fazer? Se você não conhece, se você não tem um relacionamento com ela, se você não tem um convívio com essa pessoa. Para a gente apresentar uma pessoa a alguém, a gente precisa conhecer, a gente precisa ter intimidade. E principalmente quando nós estamos falando da pessoa mais importante que já passou por esse mundo, que tem o poder de transformar poderosamente as nossas vidas. Então não basta eu apenas ser um bom pai ou desejar algo bom para o meu filho, levando para a igreja, se na minha vida não se encontra um relacionamento com Cristo, se a minha vida não foi impactada e ainda não foi transformada por Cristo. A gente precisa ter essa consciência. A gente não pode oferecer aquilo que a gente não tem. Pais só podem dar, só podem ensinar aos filhos aquilo que eles já têm. E o sucesso na educação dos nossos filhos comece com cada um de nós. Projete para a gente, por favor, Deuteronômio 6, de 5 a 7. Portanto, ame o Senhor, seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma e com toda a sua força. Estas palavras que hoje lhe ordeno estarão no seu coração. Você a inculcará ou a ensinará a seus filhos, e delas falará quando estiver sentado em sua casa, quando estiver andando pelo caminho, ao deitar-se, ao se levantar-se. Em todo tempo, meus irmãos, nós precisamos falar de Cristo, falar de Deus para os nossos filhos. Se nós dizemos que amamos ao Senhor de todo o nosso coração, de toda a nossa alma e de todo o nosso entendimento, a palavra de Deus deve habitar em meu coração, deve habitar em nossos corações. E nós devemos, em amor a Deus, ensinar isso aos nossos filhos com persistência, com insistência. Você conhece uma pessoa que é insistente? Normalmente, uma pessoa que é insistente, a gente dá um apelido, né, para essa pessoa. A gente chama ela de quê? Que apelido você dá para uma pessoa que é muito insistente? Ela é uma pessoa o quê? Pode falar. Chata. É uma pessoa chata. Pai, fulano de tal é chato, não larga do meu pé. É esse o contexto aqui. A gente precisa ser insistente, a gente precisa persistir em proclamar a palavra de Deus para os nossos filhos. E ela nos orienta a fazer isso de manhã, de tarde, de noite, ao deitar, ao me levantar. A gente precisa insistir. Por que a gente precisa fazer isso, meus irmãos? Para que isso fique inculcado, como o próprio texto diz, para que isso fique gravado, fique internalizado na cabeça do nosso filho e também venha gerar vida em seu coração. Mas primeiramente, antes de ensinar, a gente precisa viver. A gente precisa viver esse evangelho. A gente precisa ser referência para os nossos filhos. E aqui eu deixo uma frase que Deus falou ao meu coração ao estudar a sua palavra. Você e eu, queridos, nós somos a primeira imagem de Cristo na vida dos nossos filhos. Eu e você, nós somos a primeira imagem de Cristo na vida dos nossos filhos. Que tipo de Cristo os nossos filhos têm visto em nossas vidas? Lembro-me de um testemunho, já até compartilhei com alguns jovens aqui na igreja, de um pastor amigo meu lá de São Luís, pastor Anilson Grangeiro. Foi pastor muito tempo da Igreja Batista Gileade, ali no bairro São Francisco, em São Luís, hoje está aposentado. E ele compartilhando certa vez um testemunho de que ele estava evangelizando, compartilhando do amor de Deus a uma pessoa. E aquela pessoa não conseguia visualizar a imagem de Cristo. Ela não conseguia compreender, mas quem é esse Cristo? Como ele é? E aí, naquele momento em que aquele jovem fez aquela pergunta, o pastor Anísio disse: olha, Cristo é como eu. Ele se colocou como exemplo
para que aquela pessoa pudesse entender mais ou menos como era a pessoa de Cristo. E em resposta ao que o pastor tinha dito para ele, aquela pessoa disse: pois se Cristo é igual a você, eu quero esse Cristo para mim. Eu quero esse Cristo para mim. Então, meus queridos irmãos, vocês que são pais e mães aqui presentes, entendamos isso, que nós somos a primeira imagem de Cristo na vida dos nossos filhos. O segundo ponto que a gente precisa compreender também nessa noite é que, além das crianças precisarem dos pais, elas também precisam de instrução, precisam de ensino. Projete para a gente Provérbios 22, 6, que é o segundo versículo que estaremos trabalhando nessa noite. As crianças precisam de instrução. E esse texto nos diz: ensine a criança no caminho em que deve andar, e ainda quando for velho, não se desviará dele. Ensinar a criança, queridos, como eu falei agora há pouco, não é apenas trazê-la à igreja, não é apenas acompanhar o seu filho à igreja, mas ensinar, a palavra já está bem clara ali: ensine a criança no caminho. Você tem que ensinar no caminho, andando com seu filho, sendo exemplo para ele, não apenas pedindo para que ele venha para a igreja. Assim como muitos pais fazem em relação à educação no contexto secular, apenas encaminham seus filhos para a escola, mas não há acompanhamento, não há uma cobrança, não há uma visualização do que o filho está fazendo na escola, não há um acompanhamento próximo, joga a responsabilidade nas costas da escola, uma responsabilidade que primariamente é da família, e nós vamos ver um pouco mais a respeito disso na frente. Muitos pais também fazem isso no nosso meio cristão, infelizmente. E num futuro não tão distante, a gente vê muitos pais se reclamando: eu não sei o que foi que deu de errado com meu filho. Desde pequeno eu sempre trouxe meu filho para a igreja. Meu filho já serviu a Deus aqui nessa igreja e hoje está afastado dos caminhos do Senhor. Tentando justificar. Mas será que muitos desses pais realmente foram pais presentes que instruíram o seu filho, que andaram ensinando no caminho do Senhor a sua palavra? Porque se ele tiver feito isso, então o texto que acabamos de ler é uma mentira. E eu não creio que a palavra de Deus esteja mentindo. Por isso ela nos diz: ensine a criança no caminho que deve andar, e mesmo com o passar dos anos, quando for velho, ele não se desviará dele. Isso é uma promessa de Deus para nós. Mas tem uma responsabilidade nossa aqui, que é ensinar, que é instruir. No meio da educação existe um teórico, fiz muitos trabalhos a respeito dele, chamado Levi Seminovich Vygotsky. Talvez muitos de vocês já tenham ouvido falar a respeito dele. E ele diz que as crianças, elas têm a capacidade impressionante de absorver e compreender os conhecimentos. As que leem as escrituras, por exemplo, desde pequenas, tendem a assumir o compromisso pessoal de seguir os princípios que estão contidos nela. Por isso, queridos, nós temos essa responsabilidade, devemos ver isso como algo de muita importância, ensinar a palavra de Deus aos nossos filhos. Não apenas a memorizar, mas a compreender de fato na vida dela, dando o exemplo primário a partir das nossas vidas. As nossas crianças precisam de ensinamento, precisam de conhecimento. E isso parte primariamente de cada um de nós. E as crianças precisam de ensino práticos na vida cristã. Quantas vezes você já pegou a sua Bíblia para ensinar ao seu filho a ler um capítulo junto da palavra do Senhor, a ver se o seu filho está entendendo aquilo que você está falando, a ajudá-los com algumas dúvidas? E para a gente fazer isso, meus irmãos, a gente precisa ter conhecimento. Não dá para fazer isso sem ter conhecimento.
E eu louvo ao Senhor também pela oportunidade que nós aqui, os homens da igreja, estamos tendo de fazer esse curso. Cada homem um guerreiro. Eu sei que todos os homens que estão aqui, que estão fazendo esse curso, têm sido grandemente impactados, grandemente transformados pelo poder da palavra de Deus e da instrumentalização dos seus servos através desse material. O último livro que nós estudamos, o livro 2, fala sobre casamento e criação de filhos. E nós vemos muitos exemplos, muitos testemunhos que edificaram demais as nossas vidas. Essa é uma das formas de eu e você, como pai, nos prepararmos para o que Deus tem proposto para nós. O que nós temos feito com as oportunidades que Deus nos tem dado de crescer, de ser um canal de bênção, de ser um edificador da vida dos nossos filhos. Pensemos e reflitamos a respeito disso. E o terceiro e último ponto, para não me prolongar muito, a gente já viu que as crianças precisam de pais. E as crianças também precisam de instrução. E as crianças precisam também de educação. Educação é diferente de instrução, de ensino. Quando a gente divide isso no meio secular, a gente diz que a educação é responsabilidade da família, dos pais. E o ensino é responsabilidade da escola, que vai oferecer os conteúdos que os nossos filhos precisam ter conhecimento para, assim, formarem também a sua vida profissional. O verso 4, voltando a Efésios 6, nos diz na parte final: mas tratem de criá-los na disciplina e na admoestação do Senhor. É responsabilidade dos pais educar os filhos com conselhos e com admoestações, correções, uma palavra que vai ajudá-lo a corrigir as suas dificuldades. Quando a gente olha, por exemplo, para 1 Samuel 3, verso 13, nos diz o seguinte: naquele dia suscitarei contra Eli tudo quanto tenho falado com respeito à sua casa. Começarei e o cumprirei, porque já lhe disse que julgarei a sua casa para sempre, pela iniquidade que ele bem conhecia, porque seus filhos se fizeram execráveis, e ele não os repreendeu. Meus irmãos, a partir do momento em que nós decidimos não fazer nada, nós já estamos fazendo alguma coisa. Nós estamos negligenciando a tarefa que Deus deu a cada um de nós, como pai, como mãe, na responsabilidade de ensinar e de instruir os nossos filhos. E muitos de nós temos sido negligentes nisso. E o que Deus fez com Eli por ser negligente? Deus não abençoou a vida de Eli. E Deus derramou do seu castigo sobre sua vida e sobre a sua família. Meus queridos, toda omissão na vida espiritual vai trazer consequências sérias. Se a gente vê alguém cometendo um erro, um irmão nosso cometendo um erro, cometendo pecado, e nós não fazemos nada a respeito daquilo, nós estamos sendo omissos. E a nossa omissão vai trazer consequências à nossa vida no tempo oportuno. Quando a gente olha para a vida de Davi também, um homem que foi chamado segundo o coração de Deus, mas Davi também teve problemas familiares, por não ser um bom pai para os seus filhos, por ser negligente em muitos momentos da sua vida. E meus irmãos, se não queremos ter problemas no futuro com os nossos filhos, muito menos com a qualidade do nosso relacionamento e do relacionamento deles para com Deus, então nós precisamos ser sacerdotes dedicados para ministrar em suas vidas. E mais uma vez vem a compreensão de que nós precisamos ainda mais conhecer o Senhor, andar nos caminhos do Senhor, porque somente assim a gente vai conseguir falar ao coração dos nossos filhos. Porque os nossos filhos convivem com a gente.
A gente escuta muitas pessoas dizendo que os maiores desafios de evangelismo é quando a gente tem que evangelizar alguém que é da nossa própria família. Não é verdade? Por quê? Porque são pessoas que convivem com a gente diariamente. São pessoas que sabem as nossas qualidades, mas que também conhecem os nossos defeitos, as nossas falhas. E não adianta você só mandar para ir para a igreja, se você não vai para a igreja. Não adianta você pedir para o seu filho ler a Bíblia, se você não lê a Bíblia. Como é que você quer que o seu filho tenha um relacionamento com Deus se você não tem dado o exemplo, se você não tem buscado ao Senhor? Então, tudo primeiramente parte de cada um de nós. Como falei inicialmente, nós somos a primeira imagem de Cristo na vida dos nossos filhos. E a gente precisa ter consciência disso. Se a gente compreende isso, a nossa vida muda, o nosso relacionamento com os nossos filhos mudam e Deus é glorificado através disso. O ensino é responsabilidade da escola e a educação é responsabilidade dos pais. Quando analisamos as questões de responsabilidade dos pais através das leis, encontramos na Constituição Federal os seguintes artigos. Vou citar aqui 3 artigos que falam a respeito dessas responsabilidades na nossa Constituição brasileira. Artigo 205 diz: a educação, direito de todos e dever do Estado e da família, será promovida e incentivada com a colaboração da sociedade, visando ao pleno desenvolvimento da pessoa, seu preparo para o exercício da cidadania e sua qualificação para o trabalho. No artigo 227 diz: é dever da família, da sociedade e do Estado assegurar à criança, ao adolescente e ao jovem, com absoluta prioridade, o direito à vida, à saúde, à alimentação, à educação, ao lazer, à profissionalização, à cultura, à dignidade, respeito, à liberdade, à convivência familiar e comunitária, além de colocá-los a salvo de todas as formas de negligência, discriminação, exploração, violência, crueldade e opressão. E o artigo 229 da nossa Constituição diz: os pais têm o dever de assistir, criar e educar os filhos menores. E os filhos maiores têm o dever de ajudar e amparar os pais na sua velhice, na sua carência, na sua enfermidade. A gente encontra isso tão somente na palavra de Deus, como também na nossa Constituição. Então a gente não pode se isentar da responsabilidade como pais da educação dos nossos filhos. E em vários textos da palavra de Deus nós vamos encontrar orientações a respeito disso. Coloque para a gente Deuteronômio 6, 7 novamente. Você inculcará a seus filhos e delas falará, quando estiver sentado em sua casa, andando pelo caminho, ao deitar-se, ao levantar-se. É responsabilidade nossa como pai, falar do amor de Deus para os nossos filhos. Provérbios 22, 6. Ensine a criança no caminho que deve andar, e ainda quando for velho, não se desviará dele. Efésios 6, 4, novamente. E vocês, pais, não provoquem os seus filhos à ira, mas tratem de criá-los na disciplina e na admoestação do Senhor. Provérbios 13, 24. O que retém a vara odeia o seu filho, e quem o ama, este o disciplina desde cedo. E o último texto, 1 Timóteo 5, 8. Se alguém não tem cuidado dos seus, e especialmente os da sua própria casa, esse negou a fé e é pior do que o descrente. É pior do que o descrente, meus irmãos. Então nós precisamos compreender isso. A nossa responsabilidade como pais, perante Deus, na instrução, na educação, na orientação, no caminho que os nossos filhos precisam seguir. E os princípios que eu trago nessa noite, em primeiro lugar, fala para nós mesmos, como pais. Nós precisamos ser exemplo.
Nós precisamos ter um relacionamento com Deus se nós queremos que os nossos filhos também tenham um relacionamento com Deus. Nós precisamos ser o reflexo da imagem de Cristo na vida dos nossos filhos. Como falei inicialmente, eu não conheço meu pai, não tenho contato com meu pai. Não sei por onde anda, não sei por onde mora, não sei se ainda vive. Mas Deus colocou muitas pessoas na minha vida que ajudaram no meu crescimento, que me ajudaram na minha formação. Em especial, Ele mesmo me amparou. Ele mesmo me resgatou do lamaçal do pecado para a sua grandiosa luz. E um dia eu decidi servir a esse Deus de todo o meu coração, de toda a minha alma e de todo o meu entendimento. E hoje eu sou pai. A maioria de vocês conhece a minha filha Melissa. Tem 1 ano e 6 meses. E eu tenho orado ao Senhor e sou muito grato a Deus também por, nesse tempo precioso, no início da criação da minha filha, de ter contato com esse material que estamos estudando, que tem sido uma bênção tremenda na minha vida. Tem sido uma bênção tremenda na minha vida e eu quero continuar estudando mais a respeito disso, continuar aprendendo. E desde cedo ensinar a minha filha a andar no caminho do Senhor, sendo um exemplo na vida dela. Esse é o desejo do meu coração. E é isso que eu espero que você, como pai, como mãe, nessa noite, desejem também. Mas como eu falei, para a gente crescer, a gente primeiro precisa ter Cristo no nosso coração. A gente precisa entregar a nossa vida a Cristo. Porque eu só vou poder apresentar a minha filha a Ele se eu tiver um relacionamento com Ele, se eu conhecer. E é possível que tenha alguém aqui nessa noite que ainda não conheça esse Cristo, que um dia transformou a minha vida. E eu digo a você nessa noite que Cristo quer transformar e quer fazer maravilhas na sua vida. Não importa se você não teve pai, não importa se você não tem a figura da sua mãe. Como lemos lá no Salmo 27:10. Ainda que meu pai e a minha mãe, ou que o seu pai e a sua mãe te abandonem, eu, Senhor, não te abandonarei. Então, o que aconteceu no meu passado, na minha vida, na minha figura paterna, eu encontrei todo o suprimento na presença de Deus e na vida de Cristo Jesus. E hoje eu sou muito feliz por servir a um Deus tão grandioso, tão maravilhoso, que a cada dia demonstra o seu amor sobre mim. E cada dia eu vou aprendendo que eu tenho amado cada vez pouco. Eu vejo que eu posso fazer ainda muito mais, que eu posso me dedicar ainda mais, que eu posso demonstrar ainda mais o meu amor a Deus, honrando a minha família, amando a minha esposa, amando a minha filha e ensinando nos seus caminhos desde cedo. Eu quero que todas essas palavras que eu trouxe aqui aos meus irmãos nessa noite, que todos esses textos que nós meditamos e lemos, eu quero viver isso todos os dias da minha vida. Eu quero ter o privilégio de ensinar a minha filha, de manhã, de tarde, de noite, ao amanhecer, ao anoitecer, ter esse grandioso privilégio. A gente tem ouvido diversos testemunhos de pais que têm ótimos relacionamentos com os seus filhos. Pais que, depois da sua esposa, os seus melhores amigos são os seus filhos, são as pessoas com quem eles gostam de conviver, gostam de conversar. E essa experiência eu também quero ter com a minha filha e com os futuros filhos que Deus me permite ter pela sua graça. Como é bom, queridos, viver na presença de Deus. Como é bom hoje poder conhecer ao Senhor. E eu não quero que minha filha cresça sem ter um pai, sem ter um relacionamento com um pai. E eu quero ser o melhor pai para minha filha. Eu quero ser um homem que realmente ama ao Senhor, que busca viver para o Senhor. Um homem que é cheio de falhas, como muitos de nós, mas que tem buscado força no Senhor para vencer todos os desafios e todas as dificuldades que têm se apresentado diante de mim. Que Deus, queridos, abençoe a sua vida grandemente, que essa palavra encontre lugar em seu coração. E lembre-se, mais uma vez, você que é pai, você que é mãe, fique pelo menos com essa palavra no seu coração e reflita a respeito disso. Eu e você somos a primeira imagem de Cristo
na vida dos nossos filhos. Que Deus em Cristo nos abençoe, meus irmãos. Pastor Wellington.